programa Circuito começa aqui, no Forte do Castelo, em Belém do Pará. Vamos apontar os trajetos históricos e culturais, ouvir pessoas e mostrar o que a cidade tem a oferecer. Hoje você vai conhecer o circuito de dois bairros, Cidade Velha e Campina, síntese da cultura paraense. Estudantes ribeirinhos atravessam todos os dias os rios da Amazônia para buscar em Belém novas oportunidades. As várias formas de se consumir um dos frutos mais importantes da nossa terra, o açaí. O dia a dia dos moradores da Cidade Velha e Campina e uma dica cultural para quem quer visitar esses bairros. A arquitetura e a história da Cidade Velha, elementos da memória de um outro tempo que precisa ser preservado. E a imponente Igreja da Sé, arte religiosa e berço da maior procissão do Brasil, o Círio de Nazaré. Cultura alternativa, a Praça da República, parada obrigatória para os jipes de todo o Brasil. E o circuito começa agora! Diariamente, centenas de pessoas, dentre estudantes e trabalhadores, chegam a Belém por meio dos rios. Mas é daqui, do Porto do Arapari, um pouco distante da cidade de Belém, que esse circuito se inicia. Meu nome é Luciana, estudo na Escola Superior da Amazônia Isamás, onde curso Psicologia. Moro em Barcarena, minha casa fica localizada no interior de Barcarena. E venho todos os dias a Belém para fazer a faculdade. Esse é meu circuito. Luciana é órfã de pai e sua mãe é produtora rural. Diariamente, a estudante sai de casa às 4 horas da manhã e percorre 12 quilômetros de carro até o Porto do Arapari, em Barcarena. De lá, enfrenta 1 hora de barco até o porto na Cidade Velha, em Belém. Em seguida, a estudante pega um ônibus para chegar à faculdade. E essa é a hora de saber um pouco mais sobre o circuito que a Luciana encara todos os dias. Para mim, uma dificuldade maior é até chegar até o porto. Porque como eu moro no interior de Barcarena, eu preciso de transporte para eu poder chegar até a cidade, para poder vir para Belém, quando eu vou para Barcarena. No horário que eu preciso estar no porto, não tem ônibus ainda, que eu acordo de madrugada, às 3 horas da manhã, para poder conseguir pegar o barco 5 horas, 5h30 da manhã. E aí é difícil por isso. E aí quando a gente chega no porto, também a gente se depara com as limitações, que são as cotas. E aí quando a gente consegue vir, graças a Deus, é muito bom ter esse benefício que é essa natureza para acalmar mais, aliviar esse estresse, porque o dia é longo, né? Então a gente precisa de ter muita força para enfrentar as inúmeras dificuldades lá na faculdade também. Apesar dos transtornos, o trajeto de Luciana é uma oportunidade diária de conhecer novos amigos e viver experiências diferentes. Dependendo do curso, 5 anos, 6 anos, 4 anos, a gente conhece muitas pessoas. Pessoas de Moju, pessoas de Garapé-Miri, Abaetetuba, pessoas com histórias diferentes, histórias de vida, de luta. E é muito legal, porque pessoas do nosso próprio município de Barcarena também, são de vários lugares, a gente da ilha, a gente da estrada, a gente da cidade, que vão para várias universidades. E a gente vai construindo esse laço, construindo essa família, compartilhando suas dores, seus sofrimentos, suas dificuldades. E um vai dando força para o outro para vencer. E aí a gente vira realmente uma verdadeira festa no bar. Dezenas de outros estudantes também fazem o mesmo circuito todos os dias. É o caso do estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, Adriano Martins. Eu vou dormir mais meia-noite, tenho que acordar 4 horas para mim poder ter a oportunidade de pegar o barco de 5 horas para poder vir para Belém, 5h30. Particularmente gosto mais da viagem pelos rios da Amazônia do que o trânsito em si, Porque no trânsito a gente se estressa mais, mas na viagem no barco acho tranquilo. Por mais que demore muito, mas eu acho tranquilo. Falar do bairro da Cidade Velha é muito importante, tem uma grande importância para o nosso município, para o estado do Pará. É uma relação bem legal, bem gostosa, saber da importância que tem o bairro no nosso estado, aqui em Belém, no município de Belém. E saber que o meu porto também está localizado nele, E saber da fundamental história, toda como ele é construído, essa beleza que ele tem. Isso é muito legal, uma relação bem gostosa, bem prazerosa mesmo. A fiscalização do transporte hidroviário é feita pela Capitania dos Portos, que está presente em 101 dos 144 municípios paraenses. Deste total, 53 são banhados por rios navegáveis.
O monitoramento das embarcações é realizado por 6 inspetores navais. Durante o período de férias, as inspeções são intensificadas por causa do aumento do fluxo de pessoas que utilizam o transporte hidroviário. A inspeção em barcos é feita com o objetivo de preservar a vida humana e manter a segurança da navegação. Para isso, são verificados itens como a presença de salva-vidas e boias circulares, materiais de combate a incêndio, como extintores, e a documentação que habilite a embarcação e o condutor a navegar. Além do transporte de pessoas, é também pelos rios da Amazônia que chegam a Belém alimentos como o açaí e a farinha, que são os principais itens da mesa paraense. E é isso que você acompanha no nosso próximo circuito. O Ver-o-Peso, síntese da cultura amazônica em Belém do Pará, é a maior feira ao ar livre da América Latina. Surgiu a partir de uma casa de pesagem de mercadorias e em 1899 se tornou uma feira. Por aqui circulam várias pessoas. Muitos vêm ao Ver-o-Peso para trabalhar, fazer a feira ou tomar o açaí, um dos principais alimentos do povo paraense que atravessou oceanos e ganhou o mundo. Para o antropólogo e professor da Universidade Federal do Pará, Romero Ximenes, o açaí é um importante elemento da cultura paraense. Os índios usam o açaí milenarmente. Agora, para a cultura urbana, branca, brasileira ou regional, o açaí começa a ter grande importância na década dos 1830. É a partir daí que ele se torna um elemento formador da identidade. Na cultura regional, aqui da região do estuário do Amazonas, o açaí é um elemento escolhido para construir o mundo da cultura. Então ele vai desde a identidade até a poesia, desde cor de gente até os medicamentos populares. Na Feira do Ver-o-Peso, às margens da Baía do Guajará, o açaí é mais do que um hábito alimentar. É a fonte de renda de muitas famílias, como é o caso do vendedor Ulisses Silva, há 20 anos na feira. Minha mãe é amazonense, ela veio para cá e começou na Feira do Ver-o-Peso a vender, carregando, ser carregadora, até que conseguiu uma banca com açaí. Aí eu aprendi, meu irmão, minhas irmãs, aí nós trabalhamos todos com açaí agora. Apesar do preço, o consumo do fruto no Ver-o-Peso continua alto. O açaí atrai inclusive quem vem de fora. Venho mais ou menos a cada 2 meses em Belém. Sempre que eu venho, eu passo no Ver-o-Peso e vir ao Ver-o-Peso e não tomar açaí e comer peixe, não vi em Belém. O estado do Pará é o maior produtor nacional de açaí, com uma produção anual de mais de 800 mil toneladas de fruto, gerando, para a economia paraense, um valor aproximado de 600 milhões de reais, de acordo com o IBGE. Vamos agora sair do Ver-o-Peso e conhecer outro lugar onde também se consome fruto, o Ponte do Açaí. Vem comigo? É isso mesmo, Tarcísio. E a partir de agora, nós vamos acompanhar um dos circuitos do açaí, desde a sua chegada ao porto até a ida à mesa. O Porto do Açaí é ponto de entrada e saída do fruto para comercialização. Todos os dias, trabalhadores fazem o mesmo percurso, das ilhas próximas a Belém ao porto, para descarregar o açaí. Os compradores saem de várias partes da Cidade Velha para conseguir o melhor produto. Devido à entre-safra, eu estou fazendo 2 compras. Então, eu fui agora de madrugada, tipo 6 horas da manhã, já comprei um açaí, já levei para lá, eles estão processando esse açaí. Porque esse açaí da hora aqui, ele só chega esse horário, 10 horas, 10h20, né? Então eu costumo dizer que esse açaí aqui é um açaí premium. O próximo passo é levar para a central de abastecimento. Essa segunda etapa é tão importante quanto a primeira. A primeira é você fazer uma boa compra lá, selecionar um bom fruto e depois você trazer para cá, para a mesa de catação. Esse trabalho é manual e visual para que a gente consiga tirar todos os caroços que estão ruins, que estão estragados, possíveis insetos que venham no açaí. A procura pelo açaí começa bem cedo. Os moradores da Cidade Velha são alguns dos maiores consumidores do açaí produzido aqui. Todo dia açaí, que eu sou da terra do açaí, eu sou marajoara, nasci no centro da Ilha do Marajó e nunca abdiquei do açaí. O açaí é parte da minha alimentação, da minha mãe também. É circulando que vemos o açaí chegar às mesas de restaurantes de Belém, servido de maneira tradicional com charque ou peixe e com combinações de iguarias da região. E o terceiro e último passo é quando o açaí chega à mesa. E é justamente da mesa que nós vamos conversar com o seu Nazareno, que escolheu um prato e vai nos apresentar. O açaí na mesa da paraense é refeição mesmo.
aquele negócio de granola, banana, isso aí é para gringo. O paraense não rola, o paraense não gosta. Basta colocar um pedaço de banana em cima do açaí, para ele pode jogar fora que não serve. Então, porque o paraense ele tem uma cultura muito forte de se alimentar com açaí. E agora o seu Nazareno vai apresentar pra gente como é que a gente come, como é que a gente serve o açaí aqui no Point, não é? Sim, Emanuele. Aí basicamente é um ritual, né? A gente tem que colocar primeiro o açaí, para quem não conhece. Esse é o açaí, qual é o... É o açaí grosso. Açaí grosso. Nós temos dois tipos. Nós temos esse aqui, que é o açaí grosso, e temos o médio. Ele é tão grosso que ele tem até dificuldade de sair do decanter, né? Aí depois que a gente põe o açaí aqui, a gente já vem com a farinha, né? Ali com a opção, né? Tem farinha d'água, farinha de tapioca. Farinha d'água, farinha de tapioca. E aí coloca aqui o peixe, né? Vou colocar aqui um pedaço de pirarucu para ti, Emanuele. E aí tu tem que tirar um pedaço do peixe e logo em seguida, eu costumo não mexer o açaí. Pelo menos o percurso do açaí, ele finaliza aqui na mesa, mas o percurso do circuito, ele continua. E nós vamos com a repórter Érica Marques até uma rua na Cidade Velha. Qual é essa rua, Érica? A gente está aqui no Beco do Carmo, na Cidade Velha, onde vamos conversar com o estudante João Paulo dos Santos, que vai contar para o circuito um pouco do seu dia a dia aqui no bairro. Desde que eu cheguei aqui, não conhecia ninguém também, morava em condomínio, né? Eu achei tipo um choque, né? Porque a rua aqui achei meio estranha. Mas aí eu fui acostumando ao decorrer do tempo, que fui conhecendo a vizinhança também. E antigamente era mais perigoso aqui também. E agora tá bem tranquilo. A imagem que João tinha do bairro mudou bastante graças ao projeto do Carmo, que ajudou ele a conhecer o local. Primeiramente teve um processo de seleção, né, com as pessoas da comunidade e os universitários. A gente assistiu palestras na UNAMA, 3 se não me engano, né? E depois a gente ia para o ateliê do Porto, com o Armando, ter aulas sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural. O professor e artista plástico Armando Sobral é fundador do Ateliê do Porto na Cidade Velha. Ele nos falou um pouco mais sobre o projeto do Carmo e sua representação na comunidade. Que era constituído de 10 alunos oriundos das universidades, tanto da Universidade Federal do Pará quanto da Universidade da Amazônia, e 6 da comunidade do Carmo, quer dizer, da comunidade do Beco do Carmo, que fica ao lado da igreja. Então foi um trabalho de inserção da comunidade nesse projeto, não só para que eles pudessem também ser vetores de multiplicação da importância sobre o sítio de preservação do centro da cidade na sua própria comunidade, como também um fator de geração de renda para essas famílias, entendeu? Esse projeto envolveu essa questão social. Para mim foi muito gratificante, né? Porque antes eu não tinha uma visão assim da igreja. Eu olhava assim, não ligava muito, tipo, para essas obras de arte também, sobre a história dela. Aí depois que eu descobri, fiquei mais interessado, tenho outra visão agora, para a comunidade também. E o João trouxe a gente aqui, no comércio, lugar onde faz as compras com frequência, e nos mostrou um pouco mais das curiosidades desse local. E assim o João nos mostrou um pouco do seu circuito na Cidade Velha. Agora o Arthur vai apresentar o cotidiano do outro João, o do bairro da Campina. E aqui na Travessa Frutuoso Guimarães nós estamos com outro João, o João Dias, que também é estudante e vai contar pra gente um pouco da vida dele aqui no bairro. Aqui no centro é um pouco diferente dos outros bairros, porque como é um bairro comercial, então ele é sempre cheio, mas ele ao mesmo tempo que ele é cheio, ele é meio vazio, porque as pessoas não vêm para morar, elas vêm a trabalho. Então, João, mostra pra gente um pouco desse bairro, essas ruas, essas praças que tu tanto fala, os lugares que tu frequenta por aqui. Tá, vamos lá. O João trouxe a gente para a Praça da República, que é um dos lugares mais populares do bairro da Campina, né, João? Sim, a Campina ela é muito movimentada no domingo. Já é uma questão cultural
as pessoas da região metropolitana de Belém virem aqui frequentar a praça, trazer as crianças, os jovens, eles mesmos vêm aqui. A praça há muito tempo ela carrega essa responsabilidade de cuidar do circuito cultural da cidade de Belém. Então, João, vamos dar uma volta pela praça, mostra pra gente que lugares por aqui tu costuma frequentar. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, é o Bar do Parque. É um lugar que eu não costumo frequentar muito, mas eu sempre passo por ele. E assim, eu sei que ele tem um significado muito importante na questão da antiguidade dele. Ele carrega uma herança de uma elite que frequentava aqui o Bar do Parque, que era uma elite que escrevia muito, recitava muitas prosas. Muitos escritores frequentavam o Bar do Parque, então ele carrega uma herança cultural nesse sentido muito importante, não só para aqui, para essa parte da cidade, para essa parte do bairro, para o bairro do Reduto, mas também para a cidade de Belém. Tem o Cine Olímpia, né? Um dos cinemas mais antigos do Brasil. Costuma frequentar? Os maiores frequentadores do Cinema Olímpia são os jovens que se interessam pela arte, que se interessam pelo cinema. Então aqui é um espaço que agrega a essas pessoas a oportunidade de assistirem obras incríveis, materiais incríveis. Então é um espaço que eu particularmente gosto muito, frequento sempre que posso. Pois é, a gente conheceu como é a vida na Campina, na Cidade Velha. Mas qual é a história desses lugares? O que os moradores mais antigos têm para falar daqui? O circuito agora vai dar uma volta no passado. Arquitetura, arte e cultura de pelo menos 2 períodos da história de Belém estão expostas no bairro da Cidade Velha. O complexo é parte integrante do Centro Histórico, que remonta ao século XVII, quando os portugueses expulsaram os franceses do Brasil e fizeram desse espaço a ligação entre o rio e o mar. A formação do bairro está presente nas imagens dos jornais, nos relatos dos mais velhos, nos olhares que apresentam uma cidade rodeada por rios, praças, casas e ruas. E por casarões sobreviventes da fundação da cidade e do ciclo da borracha no século XIX, que trouxe para Belém o dinheiro e o luxo europeu, presente até hoje na estética das fachadas e estruturas das edificações. O coordenador do Fórum Land e professor da UFPA, Flávio Nassar, que tem se dedicado à revitalização do Centro Histórico de Belém, entra no circuito e conta momentos da história da Cidade Velha. Trajetória, circuito, o que o senhor fala sobre essa rua pra gente? Então, essa rua vinha do castelo, né? Que primeiro é muito importante, Belém não sabe, Belém, por exemplo, continua dizendo, a imprensa, os jornalistas dizendo que a primeira rua de Belém é aquela lá da ladeira do castelo. Não, é essa aqui a primeira rua. Várias cidades do interior eram conhecidas as ruas. A primeira rua em Coraci tinha a primeira rua, em Mosqueiro tinha a primeira rua. É a primeira rua do rio para dentro. Então, essa é a primeira rua. Da primeira rua de Belém, as lembranças dos moradores mais antigos da Cidade Velha, como as de Helena Pérez, que reside desde 1936 nesse bairro. Eu nasci lá na Joaquim Távora, né? Onde é agora a escola da nossa escola, o Grupo Escolar Rui Barbosa, né? Grupo Escolar Rui Barbosa. E depois, como eu disse, nós fomos, eu tinha meus 4, 5, 6 anos, então nós fomos lá para o Rodrigo dos Santos, para a antiga Santarém, e depois fomos para o Doutor Mochil. Aí depois que eu casei com 24 anos, vim morar para cá. Aqui eu já tenho quase 50 anos também. A atuação constante de pesquisadores e do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, tem possibilitado que casas e casarões sejam preservados, como é o caso da residência de Dona Neide Bastos, moradora do bairro desde 1930. Saudade é uma palavra que faz parte do seu vocabulário? Muito. Tudo. Saudade do que foi bom e lembrança do que foi ruim.
E nós tínhamos muitos cinemas também aqui em Belém, eu sempre gostei muito de filmes. Nós tínhamos um aqui pertinho de casa, aliás 2, Guarani e Universal. 2 cinemas que nós tínhamos aqui, depois virou banco, agora não sei se é tudo do governo. Aí o Universal era aqui, bem assim, na lateral, a igrejinha fica aqui, ele ficava aqui do lado, Universal. Em cima ainda existe alguma coisa como era o cinema, e no Guarani eu não tenho certeza. E já houve assalto, né? Já, aqui no pátio, com a namorada dela já foi assaltada. E a senhora sente falta dessas? Sinto, porque às vezes dá vontade, eu vou conversar com a nossa vizinha que há muitos anos, já desde que morou na Dita, se veio para cá, eu tenho que ir lá para dentro da casa dela, ela vem para cá para mim, né? Porque a gente não pode ficar na frente. A insegurança é muito grande. A portaria número 54, de 8 de maio de 2012, do MINC, publicada no Diário Oficial da União, homologou o tombamento do complexo arquitetônico dos bairros da Cidade Velha e Campina. Para garantir a preservação do patrimônio, cabe a cada um de nós valorizar esses espaços que carregam a história e a memória da nossa cidade. Praça da República, bairro da Campina, centro de Belém. Aqui é o ponto de encontro da diversidade cultural. Dos espetáculos no Teatro da Paz, passando pela Feira do Artesanato, até os grupos de cultura alternativa. Mas você sabe o que é a cultura alternativa? A Praça da República é um dos pontos de encontro dessa cultura alternativa. E é isso que nós viemos descobrir aqui. Vem com a gente! A década de 1960 foi um marco para a história contemporânea. Os movimentos de contracultura que surgiram nos anos 60 lutavam por liberdade, independência em relação aos valores dominantes e igualdade. O movimento hippie foi um dos mais expressivos desse período. Com trajes extravagantes, barbas e cabelos compridos, os hippies pregavam a luta pela paz, o amor livre e a valorização da natureza. O movimento foi tão forte que até hoje possui muitos adeptos. Na Praça da República, encontramos Valena Pinto. Ela nasceu em Osasco, interior de São Paulo, e herdou o estilo alternativo dos pais. Valena viajou por todo o país, mas resolveu se fixar em Belém. O norte ele tem várias outras portas de oportunidade. Em outros lugares rola muito a discriminação de não poder ter espaço de representar a arte. Valena fabrica e vende artesanato junto com seu marido, Washington, mais conhecido como Lalo da Jamaica. Essas pedras de signo, essas aí, ó. Todas essas aí. Cada um tem um signo diferente. Tem signo diferente? É. E aí a pessoa que usar uma pedra dessa, o que acontece? Cara, só acontece coisas positivas. A pessoa tem que acreditar, tem que ter fé. Isso aí não vai te fazer mal. Meu signo é Libra. Qual seria a pedra? Podia ser uma quartzo verde ou uma quartzo uma ametista. E quanto está custando uma pedra dessa? Acho que cada um. 10 reais ganha mais um brinde. Uma uruguaia e um peruano, Maria e Joaquim são pais de Tainá e Siloé. A família veio da Colômbia para o Brasil de barco até chegar em Belém, há 2 meses. Como muitas famílias ao redor do mundo, eles são cristãos. O diferencial é que também são hippies. Aqui no Brasil, tem famílias como nós, cristãs, tem. Mas no mundo hippie mesmo aqui, na ideologia brasileira, é um choque, porque eles acham que a gente deveria estar morando na rua. Os hippies adeptos ao cristianismo existem desde o fim da década de 60. Usuários de drogas, mendigos e jovens adeptos da contracultura estavam insatisfeitos com as guerras, a violência e a sociedade da época. Foi então que grupos cristãos começaram a evangelizar essas pessoas. Foi o chamado Avivamento do Cristianismo. Iniciada nos Estados Unidos, essa movimentação cristã encontrou poucos adeptos no Brasil. Alguns brasileiros hippies não encaram com naturalidade a diferença do estilo de vida de famílias como a de Joaquim e Maria. Eu creio que o estilo de vida que a gente tem é possível sim, cara. É possível sim mostrar ao pessoal que está viajando, que está com uma mochila no ombro, que gosta de fazer brincos, tatuagem, piercing, que gosta de estar se mexendo de um estado ou outro. É possível sim ter harmonia, paz, sem precisar estar se drogando ou estar se bebendo.
Unindo amizade e companheirismo, o movimento Buena Vista foi o nome dado a um grupo de hippies que encontramos na Praça da República. O movimento surgiu assim um pequeno grupo de amigos que uma vez nos juntamos e a gente comprou um pequeno trailer, um ônibus assim antigo dos anos 50, um carro do ano 57 que a gente arrumou, consertou. A gente está na Ilha do Marajó com o carro também, mas muitos companheiros também do movimento. Tem alguns que estão em Boa Vista, tem alguns que estão para a Argentina, outros que continuam viajando, assim, fazendo suas histórias também. A gente vive do artesanato, da música e de todas as artes que a gente trabalha. Estero tira de letra o preconceito e manda um recado para quem quiser conhecer mais o movimento. Tem importância, que alguém tenha preconceito, tem importância não. Todos somos irmãos, todos somos iguais, nós temos essa ideia e não ligamos com isso. Quem tenha preconceito pode ficar com seu preconceito e se quer conhecer-nos pode chegar aqui na PER, conhecer a gente, que acho que aí acaba o preconceito. Não? Catedral de Maria, Maria de Belém, mais conhecida como Igreja da Sé, foi o primeiro templo católico a ser construído em nossa cidade. A história da catedral começa no século XVII, quando foi construída uma pequena igreja dentro do Forte do Presépio, atual Forte do Castelo, e era dedicada a Nossa Senhora das Graças. Poucos anos depois, a igreja foi transferida para o atual Largo da Sé. A cidade de Belém nasce aqui, e quando a cidade em 1616 nasce, já existia uma capelinha dedicada a Nossa Senhora da Graça. Depois de 97 anos, começa a grande construção desta magnífica catedral, que é hoje este edifício monumental, e ela sempre esteve presente. Quer dizer, como mãe, que é a Igreja de Belém, ela se relacionou muito bem na Cidade Velha. E daqui ela viu crescer a cidade de Belém. Ela viu se estender toda uma população para a região amazônica. Porém, nunca perdeu o elo, nunca perdeu a unidade com o povo da Cidade Velha. A direção das obras foi assumida em 1755 pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, que deixou obras valiosas na região. Em 1782, 23 anos depois, a construção da catedral enfim foi concluída. A igreja está localizada na Cidade Velha e é considerada patrimônio artístico e cultural desde 1941. Dona Isabel Trindade, moradora do bairro, fala da relação carinhosa que tem com a igreja, pois além de frequentadora, é vizinha da catedral. A Catedral da Sé a gente sempre frequentou aí. Eu fui do coral quando era mais nova, cantei no coral Nossa Senhora da Graça, mas depois a diretora faleceu, né? Que primeiro foi a irmã dele, do Monsenhor Leal, que cantava no coral, e eu ia para lá. Para quem trabalha ou mora próximo à Igreja da Sé, como Dona Isabel, o som dos sinos é uma das características mais admiráveis da igreja. As badaladas fazem parte do dia a dia de quem convive no bairro. Nós temos uma tradição dos sinos. Bem ao lado da catedral nós temos vários hotéis, várias pousadas, e eles acordam com o toque dos sinos, badalando. A gente escuta aí em outros lugares campanhas contra os sinos. Aqui é o contrário, quando os sinos deixam de bater, o povo vem em cima. Por que não estão tocando o sino? O povo da Cidade Velha já tem esse hábito. Toca às 6 horas da manhã, meio-dia, às 6 da tarde.
Aí a gente reza o anjo, as 3 Ave Marias, né, dos anjos. É da Catedral da Sé que sai uma das maiores procissões do Brasil, o Círio de Nazaré. Após uma missa de celebração, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sai em cortejo até a Praça Santuário, acompanhada por milhares de fiéis. Do mais suave perfume. O Círio a gente não esquece, o Círio é muito melhor, eu acho. Natal é bonito, mas o Círio é melhor. Que no movimento, o povo chegando, passa muita gente aqui na rua de casa, todo o tempo passando. A saída do Círio de Nossa Senhora de Nazaré da Catedral é algo tão bonito, aquela primeira imagem que se tinha, uma pequenina imagem saindo do interior desta igreja, naquele mar de gente que se formava diante da Catedral. Depois não há mais possibilidade de ser no interior e se faz a missa na frente para dar ainda esse sentido da importância da Catedral no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A Catedral Metropolitana de Belém foi restaurada em 2005 e reaberta ao público em 2009. Foram 4 anos de muita espera, que encheu o povo da Cidade Velha de orgulho. Pinturas e esculturas que retratam personagens da Bíblia foram trabalhadas para revelar ainda mais a beleza da catedral. A Catedral de Belém é esta suntuosidade. É um museu vivo, aonde você não paga para entrar. Pelo contrário, você sai cheio de cultura, cheio de conhecimento de tudo aquilo que você vê e ouve de dentro da catedral. E essa intimidade com o povo da Cidade Velha é muito grande. O povo da Cidade Velha sente-se orgulho de morar no bairro da Cidade Velha e pertencer à Catedral de Belém. Circulamos pelo cotidiano, pelos hábitos, pela culinária, pela memória de Belém. O nosso circuito acaba aqui, mas o circuito da cidade continua. Você pode acessar o nosso programa em osapocalípticos.com.